Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Para você que está chegando agora e que ainda não tinha visto o videozinho que eu coloquei chamando a atenção e apresentando o meu novo cenário, este é o meu novo cenário com este painel lá atrás, bonito, né? Que a minha filha Bia desenhou, pintou, e agora estamos com esse cenário bonito e eu não me canso de ficar olhando ali para o computador, a tela do computador, vendo a imagem que está sendo reproduzida pela câmera ali. Que bom, muito bonito, fico muito feliz e fico feliz de estar te proporcionando também, por meio do trabalho da Bia, esse cenário mais agradável visualmente falando. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito importante mesmo. Mas muitas vezes nós desconsideramos a sua relevância. Até falamos uma vez ou outra, expomos na Bíblia, mas na prática a gente vê poucas vezes isso sendo vivido e experimentado de fato, realmente. Eu estou falando de você ser tutoriado, de você de fato se ver como um discípulo. Eu faço dos meus amigos, muitas vezes meus discípulos, e mesmo aqueles que são meus discípulos, ou seja, discípulos de Cristo, né, porque nós ensinamos a Bíblia, a palavra de Deus, e nós nos tornamos discípulos de Cristo, eu me faço discípulos desses meus discípulos. Muitas vezes, em determinados momentos, quando eu busco conselho a alguém, eu me submeto àquela pessoa. Se eu identifico que aquela pessoa é alguém que vai agir, pensar segundo os padrões bíblicos, isso já aconteceu várias vezes, mais recentemente com um seminarista, do qual eu apresentei as minhas necessidades, as minhas angústias, as minhas lutas pessoais, e a partir daí que ele passou a me acompanhar, eu passei a me submeter àquilo que ele me orientava. E, de fato, eu passei a considerar tudo que ele me orientava e apresentar a ele relatórios das minhas reações, dos meus sentimentos, daquilo que eu pensava. Perceba, isso é extremamente importante. Mais do que isso é extremamente bíblico. A gente pode olhar que Paulo fez discípulos. Timóteo, Tito, não andaram sozinhos, andaram baseado ou tendo como referência a tutela de Paulo. A gente pode lembrar que os discípulos, obviamente, receberam a tutoria de Jesus Cristo, né? Durante 3 anos, Jesus acompanhou, esteve ali com eles durante aquele tempo, ensinando, observando, orientando, exortando, e como eles traziam relatórios diante de Jesus para apresentar as suas demandas, as suas necessidades. E você tem sido tutoriado por quem? E você se submete à orientação de quem? E você presta relatório a quem? Quem é teu conselheiro, sua conselheira? Você precisa disso. Você que é casado precisa que a sua esposa seja esta conselheira. Você que é casado precisa que seu esposo, mulher, seja seu conselheiro. Mas muitas vezes, além dessa relação conjugal, é necessário que nós identificamos também outras pessoas que possam nos aconselhar à luz da palavra de Deus. Olha o que o texto de Provérbios, capítulo 12, vai nos dizer. Ele vai dizer assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parecem reto. O insensato olha e fala assim: é muito bom, eu vou por aqui. Mas olha como o texto apresenta o comportamento diferente do sábio. Diz assim: mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Sábio é aquele que busca um conselheiro. Sábio é aquele que busca ser tutoriado. E eu insisto com a pergunta: quem é teu tutor? Você presta conta a quem? Eu já vi pessoas falando de tentações que elas estavam experimentando e elas virem compartilhar comigo a tentação, a dificuldade e pedindo, por favor, me cobra acerca dessa circunstância, dessa situação. Pergunta como eu ando a respeito dessa tentação, só para que eu fique constrangido e tenha sempre que te prestar um relatório a respeito de como eu ando lidando na resistência a esse pecado. E você presta contas a quem? Quem é seu conselheiro? Você tem se submetido a quem? Quem é a pessoa que tem te orientado, que você tem levado as suas demandas humildemente?
É importante você perceba isso. Meu Deus do céu, será que a gente não percebe isso? Nós somos frágeis. Deus nos oferta os recursos para que nós sejamos fortalecidos e possamos caminhar neste mundo. E parte daquilo que o Senhor nos oferta, basicamente, está na Igreja de Cristo, na Palavra de Deus, a instrução do Espírito. Não rejeite aquilo que Deus tem nos disponibilizado. E como eu disse, faz parte dos instrumentos, ou melhor, dos recursos que Deus tem nos dado, tutorias, pessoas que possam ser conselheiros. E às vezes, como foi este meu caso que eu acabei de compartilhar, uma pessoa que era seminarista enquanto eu era professor e diretor do seminário. Uma pessoa que é mais nova do que eu fui e recorri e chorei e apresentei as minhas dores. Eu estou frágil, me ajuda. E agora essa pessoa disponibilizou a vida dela para me ajudar, para me socorrer. Eu preciso de ajuda. E se eu estou nessa condição, mesmo que antes, em algum momento, eu tenha discipulado essa pessoa, mesmo que numa relação eu esteja hierarquicamente numa condição superior a esta pessoa, e vocês entenderam qual é o significado de superior aqui, não como indivíduo, mas nas funções que nós exercemos, nesse momento eu estou mais frágil. E essa pessoa que Deus colocou diante de mim, eu louvo a Deus, então eu passei a me submeter. E por que você não tem um tutor? Por que você não procura ser acompanhado por alguém? Por que você não leva as suas demandas, as suas fragilidades com honestidade, com verdade, com transparência e dizendo, eu desejo isso, eu preciso daquilo, essa é a minha dificuldade, chorar, revelar as suas tentações. Por que você não faz isso? Porque nós somos desobedientes à palavra de Deus e porque nós nos achamos autossuficientes. Todo modelo que a Bíblia nos oferta, a gente vai descartando. E a gente não entende por que a gente passa por tantas lutas, tantas dificuldades, porque somos arrogantes, autossuficientes, desobedientes. Você precisa ser tutoriado. Não importa a função eclesiástica que você tenha, não importa a idade que você tenha, não importa a vivência que você tenha, você precisa ser tutoriado. E digo mais uma coisa, jovem, sobretudo você precisa ser tutoriado. Quem é o teu tutor? A quem você leva as suas demandas? A quem você leva as suas necessidades? A quem? Depois nós não entendemos porque nós nos sentimos tantas vezes fragilizados, desanimados, tomamos atitudes erradas, desistimos do que é reto, do que é justo, caminhamos em caminho de injustiças, porque muitas vezes abrimos mão de sermos submissos a um tutor. Alguém que simplesmente Deus coloca na nossa história para que possa ser instrumento de Deus, mão de Deus, para nos ajudar. Que Deus quebre a tua arrogância, a tua autossuficiência e que você perceba a necessidade de ser tutoriado. Meninas, mulheres, procurem também uma tutora. Procurem uma mulher mais experimentada à luz da Bíblia. E se ela não for mais experimentada na idade, alguém que possa ter vivência e intimidade com o Senhor, na palavra do Senhor. E que não seja arrogante, dono da verdade, mas que possa se compadecer de você. E que possa te chamar a juntos estarem buscando a resposta diante do próprio Deus, passando por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que, ao ver este vídeo, você possa se indagar, possa se questionar da necessidade de você ser tutoriado. Fica com Deus, até o próximo Porções do Evangelho.